O Pablo Marçal se reuniu com o cantor Gustavo Lima nos Estados Unidos. Vixe! Os dois nomes são cotados para disputar a presidência nas eleições de 2026. Uau! A assessoria de Pablo Marçal falou que durante esse encontro em Miami, os dois selaram uma parceria que pode mudar o rumo do país. Eles vão anunciar algo que vai, abre aspas, abalar as estruturas da política nacional e virar uma chave no povo, começando pelo Nordeste, fecha aspas. Esses caras têm apelo com o público, são populares e não necessariamente faz sentido o que eles falam ou o que eles propõem. O que importa é o like. Agora me pergunto, qual será o anúncio bombástico que eles vão anunciar para os meus nordestinos que estão aqui assistindo? Será que eles vão anunciar uma bolsa lente de contato para os dentes no Brasil? Não sei, a ver o que eles vão fazer. Pablo Marçal e o cantor Gustavo Lima, que se reuniram em Miami para falar disso. Olha só. No Instagram, Marçal afirmou que eles conversaram sobre política. Temos a imagem deles, até pergunta qual conselho você dá para essa dupla, sem zoeira. Faço essa pergunta para vocês que estão nos assistindo no YouTube. Que conselho você daria para essa dupla sem zoeira? Passamos a tarde juntos nessa semana em Miami. Chegamos a uma conclusão. Podemos ir embora do Brasil e viver uma vida maravilhosa com a família. Mas o coração dói em pensar que pode ser a chance dos brasileiros de mudar de vida para sempre. Podemos, mas não queremos ir. Existe um amor pelo povo e pelo chamado do brasileiro. A cada conversa com Gustavo, a minha certeza aumenta. Os bons se levantarão. Aqueles que não precisam de dinheiro público, mas desejam de toda a alma transformar o Brasil. Em poucos dias, anunciaremos algo que vai abalar as estruturas da política nacional e virar uma chave absurda no povo, começando pelo Nordeste. Se você, que é produtivo, sente uma paixão forte pelo Brasil e pelo brasileiro, bora formar o time de transformação da nossa nação. Fecha aspas. Durante a semana, Marçal indicou que só aceitaria se juntar a Gustavo Lima para disputar a presidência da República se ele, o Marçal, fosse o cabeça de chapa. Meus amigos, o que é que vocês acham de uma chapa Marçal-Gustavo Lima? É o que o Brasil precisa? Precisamos de um coach motivacional na presidência, enquanto o vice fica cantando para ele os problemas, para ele resolver com uma virada de chave. O que é que você acha, Duda? Se a gente ficou precisa... desconcertado até. Não, o que eu acho é o seguinte, uma chapa Marçal-Gustavo Lima tem muita chance. Aliás, o Marçal, sozinho, o que ele fez aqui em São Paulo no ano passado, mesmo com todas as atrapalhadas, o laudo falso, ele conseguiu encantar muita gente, né? Por muito pouco ele não foi para o segundo turno. E muita gente no Brasil estava acompanhando aqui a eleição em São Paulo por causa do Pablo Marçal. A situação nele ali, por causa de divulgar o laudo falso do Guilherme Boulos, ainda está sendo julgada ali pela Justiça Eleitoral. Mas, se ele puder concorrer e aparecer ali com Gustavo Lima, de fato, os dois têm chance. É claro que vão tomar muita paulada do bolsonarismo, né? Qualquer pessoa na direita que coloque a cabeça para fora e diga ali que tem intenção de se candidatar, vai vir o Bolsonaro, a turma toda do Bolsonaro vão vir para cima dessa gente com tudo, né? É o que a gente vai ver. Isso acontece hoje na direita, não acontece na esquerda porque o Lula não deixa, né? E o PT tem no Lula ali uma figura quase messiânica que eles próprios até se recusam a pensar numa segunda opção. Mas na direita, como disse, aliás, o Pablo Marçal, a direita não tem dono. Então, sim, vai aparecer gente. Agora a gente já tem quase que uma chapa formada e isso vai causar muito racha na direita.
Pedro, você tem uma outra apuração super curiosa sobre um encontro de dois personagens que estão se colocando para 2026 como outsiders, opções, né? O que a gente tem aí no cardápio da política. O empresário, o ex-coach não, acho que ele ainda é coach, não é, Pedro? Coach, empresário, influenciador, ele é um pouquinho de tudo. O Pablo Marçal e o cantor, músico, né, conhecidíssimo, Gustavo Lima. Eles passaram uma tarde juntos em Miami, nos Estados Unidos, conversando, segundo a assessoria do Marçal, sobre a paixão que os une, que é a paixão pelo Brasil, olha só. Ainda de acordo com a nota da assessoria do Marçal, ele e o Gustavo Lima já conquistaram tudo o que queriam nas suas respectivas áreas de atuação e agora eles têm vontade de atuar na política ou lutar pelo povo, que foi ali a palavra usada pelo Marçal. O presidente do PRTB, o Leonardo Avalanche, disse que Marçal continua como a principal aposta do partido para as eleições presidenciais de 2026. Com a possível entrada do Gustavo Lima na vida política, a direção do PRTB fez vários convites para que o cantor se filiasse ao partido e compusesse uma chapa majoritária ao lado de Marçal. Avalanche afirmou que a definição da candidatura, caso Gustavo Lima se filie, vai levar em conta pesquisas de intenção de voto. Conta mais, Pedro Venceslau, o que saiu desse encontro e dessa conversa? Já imaginou essa chapa, ô Pedro? Agora vai ser difícil, né? Ali os dois chegarem no entendimento de quem estaria com o principal posto, né? Com a vaga da presidência. Ainda bem que foi um café, porque se eles fossem pedir alguma comida ia ser pequi, porque são dois goianos mexendo com a política nacional. Eles se encontraram lá em Miami, logo depois o Pablo Marçal pegou um avião e desembarcou em Londres, onde está nesse momento. Aí eu mandei uma mensagem, a gente se comunicou por mensagem, eu e o Pablo Marçal, eu queria entender mais ou menos qual é a engenharia que ele está pensando para essa chapa. Claro, é tudo muito precoce, é tudo conversa, mas ele disse o seguinte, que ele e o Pablo Marçal combinaram que vão estar juntos, vão se lançar juntos em 2026. Perguntei por onde, pelo PRTB, ele não respondeu, Pablo Marçal, mas é uma possibilidade. O Leonardo Avalanche, presidente da sigla, está trabalhando muito nisso, tentando atrair pessoas como o prefeito de Sorocaba, como Wesley Safadão, entre outras lideranças e cantores e artistas, para que o PRTB continue existindo forte em 2026. Mas eu perguntei, como é que seria isso? Um candidato a presidente, outro candidato a vice, um a senado? Ele falou, não. A nossa ideia, segundo eu conversei com o Gustavo Lima, isso o Pablo Marçal, é fazer como nos Estados Unidos, realizar uma espécie de prévias ou primárias, como os democratas fazem. Tem uma pequena diferença de tamanho e importância entre os democratas e o PRTB, mas isso tudo é uma questão de ajuste fino. Então, eles fariam ali uma eleição interna, uma prévia, e aí quem vencesse a prévia seria o candidato e quem perdesse apoiaria o outro. Quando o Pablo Marçal perdeu a eleição no primeiro turno para a Prefeitura de São Paulo, ele disse para os jornalistas que tinha dois cenários políticos pela frente, no horizonte dele. Ou ele disputaria o governo de São Paulo, ou ele disputaria a presidência da República. Descartou completamente uma vaga no Legislativo. Portanto, é uma possibilidade, eventualmente, né? Gustavo Lima pode ser candidato a senador, eventualmente por Goiás, e o Pablo Marçal a presidente, ou o Pablo Marçal candidato a governador em São Paulo, e o Gustavo Lima senador. É toda uma questão de combinar o jogo. Mas o fato é que foi um sinal. O Gustavo Lima não tem feito grandes movimentos políticos na prática, não tem conversado com dirigentes, parou. Ele chegou a conversar com Antônio Rueda, do União Brasil, chegou a conversar também com o Leonardo Avalanche, do PRTB, mas agora está focado na carreira musical, até porque tem chão pela frente, o prazo para filiação partidária está muito longe ainda, mas esse cafezinho e essa foto esse cafezinho foi tomado lá estrategicamente pensando já em criar essa espuma toda para que o mundo político se lembre que eles estão no páreo para 2026, né, Tainá?